E aí pessoal do canal Mundo FIV, tudo bem? Bom, como é prometido, toda semana tem um vídeo nosso no canal. E aí hoje a gente vai falar de um assunto, pessoal, que é como entender seu embrião. Então, qual que é o objetivo do nosso canal? É discutir sobre todos os tratamentos de reprodução humana, tudo que o casal, exames, tratamento, mesmo os que sejam chamados de baixa complexidade, mesmo que a gente chama de alta complexidade, para fazer com que o paciente, o casal, tenha mais chance de engravidar, tá bom? E aí hoje a gente vai falar de um assunto que é muita dúvida dos pacientes, porque é uma coisa muito técnica, e eu vou tentar fazer com que esse assunto seja um pouco mais simples para vocês entenderem. Luiz, me fala um pouco do meu embrião. O que é o meu embrião, o que a gente leva em consideração e o que é o tal do blastocisto. Então, quem ficar até o final do vídeo vai conseguir entender o que de fato é o blastocisto e quais são as variáveis que a gente conta para aumento da qualidade embrionária, e aí isso de fato aumenta a chance das pacientes engravidarem. Fechado? Então vamos para o vídeo. Seguinte, gente, ó, eu vou retornar uma informação e vou falar dos primeiros 5 dias pós um procedimento chamado de aspiração dos óvulos, ou aspiração folicular. Então, um pouquinho de prazo para vocês. A paciente faz o seu tratamento de fertilização. Num último ultrassom, ela toma um remédio para maturar os óvulos, fazer a parte final de maturação deles, e o médico vai até um laboratório e retira os óvulos do ovário. A gente tem um vídeo também falando só sobre como funciona a aspiração dos óvulos, para vocês acompanharem no canal. Bom, depois que a gente aspira os óvulos, a gente chama esse dia de dia zero. Tá? A gente conta os dias dos embriões, começando com o dia da aspiração folicular ou da aspiração dos óvulos como dia zero. Depois passa para o primeiro dia, que é o D1. Então é só um pouco de nomenclatura, porque o seu médico deve falar essas palavras com vocês para vocês entenderem. Então vamos lá, dia 1. O que é o dia 1? O que a gente consegue ver? A gente consegue ver uma coisa que chama sinal de fertilização. Então, a gente já consegue saber quantos maduros e quantos daqueles óvulos que que o médico conseguiu aspirar, que a paciente conseguiu produzir com os remédios, quantos deles fertilizaram, tá? Então, o sinal de fertilização D1. D2 é uma coisa que as pacientes perguntam muito. D2, normalmente, o segundo dia após a aspiração, a gente não tem muita informação. Apesar de todo mundo ficar com ansiedade, esse é um dia que normalmente as embriologistas do laboratório elas não retiram os embriões da estufa e para olhar os embriões. Então D2 a gente não tem muita informação, mas normalmente é um dia que o embrião tem em média 4 células, tá? D3 é um dia super importante, a gente já olha para o terceiro dia e um embrião ideal, que tem uma velocidade de formação das células ideal, o embrião tem em média 8 células, tá? E a gente já consegue olhar dessas 8 células se existe um pouco de estabilidade, se já existe um pouco de simetria, se já tem algum grau de fragmentação, ou seja, o embrião já está perdendo algumas partezinhas dele. Isso faz com que o embrião perca um pouco da qualidade, tá? Quarto dia é muito parecido com o segundo dia, a gente normalmente não tem muita informação. Existem alguns laboratórios que a gente do Baby Center usa, que existe o tal do time-lapse, que você pode acompanhar o embrião através de uma câmera. Mas normalmente esse laboratório não tem essa tecnologia, o quarto dia a gente não tem muita informação. E aí a gente chega no tal do quinto dia, que é a história da formação do blastocisto. E o nosso vídeo de hoje é para entender este embrião chamado de blastocisto. Bom, existem várias classificações, existem várias formas de olhar esse embrião de quinto dia. Uma das mais utilizadas é uma classificação de Gardner, que é um pesquisador que em 2001 propôs uma classificação, e a gente vai entender um pouco do que é essa classificação. Bom, a primeira coisa da classificação é um número, que a embriologista olha este embrião, olha o blastocisto e dá um número. Normalmente ele classificou isso de 1 a 4. Hoje a gente tem de 1 a 4, tem o 5 e tem o 6, tá? Então, o que é esse primeiro número? Ele fala um pouco do embrião, quão expandido está este embrião. Por exemplo, o embrião que está um blastocisto, que é uma cavidade de dentro dele,
que determina se ele é um blastocisto ou não, ele está muito no início. Essa blastocele, esse espaço que tem dentro dele, ele é muito pequenininho. E a gente promete deixar aqui na descrição do canal uma foto do que é um blastocisto para vocês olharem, tá? E um pouquinho dessa tabela publicada pelo Gardner para vocês olharem também. Quem quiser baixar, pode baixar para acompanhar. Bom, então o número 1, blastocisto número 1 é esse embrião que ele é mais colapsado, mais fechadinho. E assim por diante. O 2 ele é um pouquinho mais expandido, o 3 ele é um pouquinho maior, o 4 já é o embrião todo expandido, você já consegue ver a parte interna dele. O 5 ele já está quase saindo da casquinha dele que ele tem, e o 6 já é o embrião que saiu dessa casca e está fazendo um evento que a gente chama de hatching, que é essa história de sair da casquinha para implantar dentro do útero, tá? Então o primeiro número, então eu tenho um blastocisto 4AA. O que é? Já é um blastocisto expandido, e aí a gente vai falar dessas outras duas letras, o que significa isso, tá bom? Bom, agora para um pouco o vídeo e olha a foto de um blastocisto para vocês entenderem o que eu vou explicar de agora em diante. Bom, a primeira letra que Gardner classificou e sugeriu essa classificação do blastocisto é essa parte externa, chamada de trofoectoderma. O nome não é tão simples, mas é a parte externa do embrião, onde você consegue dar uma letra entre A, B e C, tá? Então, de novo, volta, olha a foto e olha essa camada de célula que tem em volta do embrião, chamada de trofoectoderma. E você pode classificar em A, e B e C. A é um trofoectoderma todo regular, que não tem muita fragmentação, que está toda, digamos, bonitinha, regular, sem fragmentação. A embriologista dá uma nota A. Tem fragmentação, e aí algumas embriologistas mais de 50%, mais de 30%, dão uma nota B e assim por diante. A segunda nota é da massa celular interna, é essa massa celular de dentro do embrião, que em inglês a gente chama de inner cell mass, é a massa que vai formar o embrião, que vai dar origem ao bebê. Então o trofoectoderma, que é essa parte externa, forma a placenta e aspectos do embrião, da gestação, e o inner cell mass é a formação do embrião. Nessa massa celular interna, se ela está compacta, se não tem fragmentação, a gente dá uma nota A. Tem um pouquinho de fragmentação, nota B, e tem um pouquinho mais de fragmentação, nota C. Então, por exemplo, um embrião lindo é um 4AA, é um bem expandido, que tem a massa externa classificação A e a massa interna, célula externa, e a massa interna classificação A também. Fechado? Isso não significa absolutamente que você vai ou não engravidar, mas, estatisticamente falando, esse é o embrião que tem um pouco mais de chance de implantar. A gente tem inúmeros casos onde a gente transfere os mais bonitões lá, classificações mais lindas, e dá negativo, e as classificações que tem um pouco de fragmentação, às vezes dá positivo. Então não é absolutamente chance de gravidez, sim ou não, mas você consegue olhar se é um embrião que tem uma maior chance de implantação. Fechado? Bom, eu espero que todo mundo tenha entendido. A gente deve falar outras vezes sobre essa formação de embrião no canal. Não é um assunto tão simples, mas eu espero que todo mundo tenha entendido, pelo menos a parte inicial da formação do embrião. Bom, gostei muito de ver vocês aqui no canal. De novo, eu sempre peço para todo mundo dar um like, pegar o link do canal, mandar para as pessoas que estão tentando engravidar, porque eu tenho certeza que o canal vai ajudar muita gente a ter esse sonho. Um abraço, até semana que vem, e qualquer sugestão de tema que vocês querem que eu discute aqui no canal, que eu grave vídeo, por favor, deixe escrito aqui que a gente vai gravar. Beijo para todos!